O número de ouro é um número misterioso e enigmático, número que nos surge numa infinidade de elementos da natureza na forma de uma razão, sendo considerado por muitos como um ideal de beleza e harmonia. A designação adotada para este número, Φ, é a inicial do nome de Fídias, que foi escultor e arquiteto encarregado da construção de Partenon em Atenas. A história deste enigmático número perde-se na Antiguidade. No Egito, crê-se que as pirâmides de Gizé foram construídas tendo em conta a razão áurea. A razão entre a altura de uma face e metade do lado da base da grande pirâmide é igual ao número de ouro. O papiro de Rinde refere-se a uma razão sagrada, que se crê ser um número de ouro. Esta razão, ou secção áurea, surge em muitas estátuas da Antiguidade. Hoje, convidamos-te a conhecer o número de ouro. Bom, número de ouro, razão áurea, proporção divina, são muitas as designações deste incrível número. Para entenderes mais um pouco sobre este número de ouro, vamos convidar o professor Rogério Martins e vamos com ele dar uma volta por um dos seus episódios do seu fantástico programa Isto é Matemática. Olá, bem-vindo! Se leu o romance O Código da Vinci, lembrar-se-á que o número de ouro foi mencionado algumas vezes. No Conspirativo Livre de Dan Brown, o número de ouro representa Vênus, já que o autor usa a proporção áurea ligando-a ao pentagrama e à sucessão de Fibonacci, mas dessa falaremos noutro episódio. Mas será que o número de ouro é apenas uma peça numa teia conspirativa? A resposta é não. O número de ouro existe, é real e é um número comum. É um número que simplesmente aparece onde menos se espera e é inevitável esbarrar com ele. Como costumo dizer, o número de ouro é daquelas coisas tão naturais que, se existir vida inteligente fora da Terra, seguramente que os aliens o devem conhecer. Claro que, sendo um número que surge inesperadamente numa infinidade de elementos da natureza, muita gente vê um lado místico neste número. Inclusive é considerado por alguns como uma oferta do Senhor Deus ao mundo. E isso impulsiona toda uma série de especulações e conspirações à volta do número de ouro. Mas vamos à matemática. O número de ouro representa-se através da letra grega Φ e vale aproximadamente 1,61. Não confundir com o π, representado também ele por uma letra grega. Tal como o π, embora por razões diferentes, o Φ também está em toda a parte. E um dos símbolos mais icónicos onde podemos encontrar o número de ouro é no pentagrama. O pentagrama era o símbolo dos pitagóricos, que formavam uma espécie de sociedade secreta dedicada ao estudo da filosofia e da matemática. E, segundo dizem as más línguas, Platão, ao culto da personalidade do próprio Pitágoras. Mas, na verdade, o pentagrama foi usado por muitas outras organizações, muitas vezes por razões esotéricas. A fé Bahá'í, o mormonismo, o cristianismo, a cabala, o neopaganismo, mais conhecido por fé Wicca, os satânicos, obviamente, mas também sociedades secretas como a maçonaria, ou os Illuminati, ou até Ishtar, a deusa assíria e babilónica da fertilidade, guerra, amor e sexo. Uma das razões para o enorme interesse nesta figura reside no facto de que nas dimensões dos segmentos que compõem o pentagrama aparecer constantemente um número muito especial, o número de ouro. De facto, se dividir o comprimento do segmento vermelho pelo verde, obterá o mesmo valor do que se dividir o verde pelo azul, ou se dividir o azul pelo lilás, obterá sempre o número de ouro, aproximadamente 1,61. Quando duas medidas A e B são tais que A a dividir por B dá o número de ouro, nós dizemos que estão na proporção áurea. Agora que já sabes que o número de ouro é aproximadamente igual a 1,618, deixamos-te o desafio de encontrares o valor exato de Φ, ou seja, do número de ouro. Tomemos um segmento de reta AB dividido em dois segmentos de reta pelo ponto X. Tomemos A e B como comprimentos de AX e de XB, respectivamente. Diz-se que o ponto X de um segmento de reta AB divide este segmento em média e extrema razão,
Se a razão entre os comprimentos do menor e do maior dos segmentos de reta em que ficou dividido o segmento de reta original é igual à razão entre os comprimentos do maior segmento de reta em que ficou dividido o segmento original e do segmento de reta original. Assim, x divide o segmento de reta AB em média e extrema razão se o quociente entre A e B for igual ao quociente entre a soma de A com B e A, ou de forma equivalente, o quociente entre B e A for igual ao quociente entre A e a soma de A com B. Logo, poderíamos caracterizar a média e extrema razão por qualquer uma das duas igualdades. Neste caso, chamamos de razão áurea, designada de seguida por R, a razão entre os comprimentos do maior e do menor segmentos de reta atrás referidos. Assim, o quociente entre A e B é igual a R, assim como o quociente entre a soma de A com B e A. Se analisarmos a segunda equação, reparamos que a mesma é equivalente. A soma do quociente entre A e A com B sobre A é igual a R. Porém, A sobre A é igual a 1 e B sobre A é igual a 1 sobre R. Logo, A mais B sobre A é igual a R é equivalente a 1 mais 1 sobre R é igual a R. De forma equivalente, reduzindo ambos os membros ao mesmo denominador, que R mais 1 igual a R ao quadrado, ou seja, R ao quadrado menos R menos 1 é igual a 0. Logo, o número de Ore será a solução positiva da equação R ao quadrado menos R menos 1 igual a 0. Será que consegues encontrar o valor exato deste incrível número?